Quais são as principais dúvidas da galera que está construindo uma casa? Olha só, eu fiz um vídeo aqui no canal, tem 1 mês e meio mais ou menos, respondendo dúvidas aleatórias da galera, espectadores do canal, né? E esse vídeo aqui eu vou responder mais algumas dúvidas sobre custo de obra, o que é melhor colocar na obra, comparativo de orçamento, um monte de coisa. Teve muita pergunta boa nos comentários aqui do último vídeo, e nesse vídeo eu vou responder mais um monte de coisas interessantes. Inclusive, se você quer que eu responda a sua pergunta, coloque ela aqui nos comentários do vídeo. Fechou? Inclusive, eu estava perguntando aqui pro meu videomaker qual que seria um nome bom para esse quadro, tá? Eu pensei em O Engenheiro Responde, mas isso é muito careta, né? O Engenheiro Responde, tipo assim, vamos lá, me dá uma ajuda aí. Como é que a gente chama esse quadro aqui no canal? Que é eu respondendo as perguntas de vocês, hein? Sugestões de nomes para o quadro aqui nos comentários também. Vocês não estão entendendo, vocês estão me ajudando a construir juntos esse canal. Não sei se vocês perceberam, tá? Vamos para a primeira pergunta então. Ó, pergunta boa, da Laura. Quais itens pesam mais nos acabamentos? Que eu deveria pré-orçar para entender o grosso do custo? Piso, marcenaria, metais? Boa pergunta, hein, Laura? O que a Laura quer fazer? Ela quer elencar ali uma lista pequena de itens que, se ela dá um tapa nesses itens, só correr o olho, ela já entende o grande volume do custo. É um raciocínio inteligente, faz sentido, tá? Por quê? 70%, olha que loucura a estatística que eu vou dizer para você. Se você fez algum curso meu, você já sabe dessa. 70% do custo de materiais são de uma obra inteira, estão ali em 7 ou 8 itens. Bizarro, né? Geralmente, ó, a estrutura, aço, concreto e laje, revestimentos, esquadrias. Esses cinco tópicos sempre estão no ranking dos tópicos mais caros de uma obra, perfeito? Os outros vão ser ali, vão competir com forro, iluminação, perfeito? Louças e metais. Se você pegar esses itens que eu disse aqui e fizer um orçamento deles, você vai estar aí compreendendo mais ou menos 70% do custo de materiais. É muito louco isso, tá? Alguns desses itens não são fáceis de orçar, né? Quando eu digo para você aço, concreto e laje, não é tão simples de orçar isso. Você tem que ter estimativas, né? Por isso que no nosso método, algum curso nosso, a gente sempre entrega para você uma forma mastigada de você pré-orçar esses itens, tá? Mas é isso, Laura. A pergunta da Laura é maravilhosa. Poucos itens, você faz ali quase todo o orçamento. Inclusive, esse é o grande segredo para você construir uma casa acertando o custo, né? Quando você entende que construir uma casa é um jogo de cartas marcadas, é sempre o mesmo custo aí, os mesmos itens, não é tão difícil assim acertar o orçamento de uma casa, não. Vamos para a próxima pergunta aqui, ó. Tô aqui gravando um vídeo aqui, tem um menino chutando uma bola na quadra aqui do lado e se você ouvir o barulho aí é isso. Mas vamos nessa, é vida real. Pergunta agora aqui do André Rezende. Matheus, levando a dúvida sobre azulejos na cozinha para os banheiros, como fica? O que é isso aqui? No último vídeo respondendo perguntas eu falei que você nem precisa sempre azulejar toda a cozinha, né? Uma das formas mais interessantes de você economizar numa obra é você não azulejar a cozinha inteira, não precisa. E o André tá perguntando aqui se esse raciocínio serve para banheiro. O problema do banheiro é que é muito mais úmido do que uma cozinha. Quando você toma banho, principalmente aquele banho quente, você tem ali um vapor d'água enclausurado num espaço pequeno que é o banheiro. Você já viu como que se você toma aquele banho quentão, as paredes do banheiro ficam molhadas, escorrendo gotas? Então, se você não azulejar o seu banheiro inteiro, você vai ter a água, o vapor de água direto numa pintura, por exemplo, né? Então isso vai te dar mais manutenção. Agora, isso aqui é muito útil em duas situações. Primeiro, um banheiro que você não usa tanto. Eu já percebi o seguinte, tá? Na maior parte das famílias, tem um banheiro que é o hardcore da casa, todo mundo usa ele ali para tomar banho. Me fala nos comentários se na sua casa é assim também. Então a casa tem lá 3 ou 4 banheiros e a galera toma banho em um só. Se você tem um banheiro num quarto de visita,
um banheiro assim, de uso muito esporádico, que galera não vai tomar banho lá sempre. Pode ser um banheiro que você tira o azulejo e deixa na pintura, pro lado de fora do box, e azuleja só o lado interno do box. Ou você tira o azulejo ali e coloca um papel de parede, fica super legal. É um banheiro que você não vai usar muito, cabe isso. Ou uma outra situação, um lavabo. O que é um lavabo? Ele é um banheiro que não tem chuveiro. Geralmente o lavabo fica ali na sala, no hall de entrada, só um espacinho para lavar a mão, usar o vaso sanitário. Esse lavabo, sem chuveiro, ele pode tranquilamente não ser azulejado, perfeito? Só a pintura mesmo ali e tá tudo certo. É uma das formas interessantes aí de economizar com revestimento também. Vamos para a próxima pergunta aqui, é uma pergunta muito interessante. Eu não consigo pronunciar o nome dessa pessoa aqui, ó. Enfim, parece um nome em alemão, mas vamos para a pergunta, ó. Spa ou um ofurô no quintal desvaloriza a casa comparado com uma piscina? Excelente pergunta. E sendo direto ao ponto, desvaloriza sim. Então a piscina é um negócio caro de construir, mas que valoriza a casa na hora da venda, tá? A piscina vai custar, em média, aí, uns 100 mil reais para você construir, pensando em estrutura, revestimentos, impermeabilização e equipamentos, aquecimento, enfim, bomba, filtro, uns 100 mil reais. Já um spa ou um ofurô, você vai gastar talvez 15, 18, 20 mil. Então é muito menos que você gasta. E outra, as pessoas usam muito mais um ofurô ou um spa, uma jacuzzi, do que uma piscina. Porque numa jacuzzi a água está sempre quentinha. É pouca água, aquecimento muito imediato, tem hidromassagem. Então você entra numa jacuzzi para tomar alguma coisa, assistir um negócio, ficar de boa. Uma piscina é um evento, né? Entrar na piscina é um evento, você tem que se preparar, trocar de roupa. Então, as pessoas usam muito mais uma jacuzzi e ela custa muito menos. A grande questão é que na hora de vender a casa desvaloriza sim. Então, eu gasto 100 mil em média por piscina, mas na hora de vender a casa é algo que ela coloca a casa ali, ó, 500 mil reais a mais na hora de vender. Então, o custo que você investe em piscina, ele volta 5 vezes mais, tá? Na hora de você vender uma casa. Essa é uma matemática interessante, aí fica a seu critério. Se você faz piscina ou faz jacuzzi, pensando aí na valorização da casa. Pergunta aqui da Eliane, pergunta boa. Quais cursos você tem, qual a diferença entre eles? Eu tenho um monte de cursos, mas se você quer o carro-chefe mesmo, é o ponto de partida, é a formação Casas Incríveis. Formação Casas Incríveis vai te ajudar a pensar um projeto que cabe no seu bolso. Você tem que ter uma meta financeira para entrar na obra, então é um número mágico que eu chamo. É X mil reais. Na formação Casas Incríveis você aprende tudo o que você tem que decidir para encaixar a sua casa nessa meta financeira. Por isso que a gente fala de terreno, sistema construtivo, arranjo de contratação de mão de obra, detalhes de execução, de projeto, que vão encaixar a sua casa na meta. Perfeito? Os outros cursos, eles são pós-formação Casas Incríveis, podemos dizer assim. Comece pela formação, então, e vai dar tudo certo. Beleza? Olha só, vamos para a pergunta do Rodrigo agora. A baita pergunta boa também. Aliás, teve muita pergunta boa nesse vídeo, hein? Coloca a sua pergunta aqui, ó, nos comentários, que tem grandes chances de eu responder ela no próximo vídeo desse quadro, hein? E me ajuda também a decidir um nome para esse quadro aqui, que eu não tive uma boa ideia até agora, tá? Nomes com trocadilhos serão privilegiados aí. Pega um bom trocadilho com um bom nome e me ajuda a dar um nome para esse canal. Ó, pergunta do Rodrigo. Laje com manta parece oferecer muitas vantagens, mas o conforto térmico não é muito inferior ao do telhado? Olha só, essa é uma pergunta sobre conforto térmico de uma casa. Na real, ô Rodrigo, o conforto térmico é um negócio que eu estou aprofundando demais porque a gente está fazendo uma casa em steel frame, né?
Então eu tive que mergulhar no universo do conforto térmico para eu fazer uma casa de steel frame confortavelmente térmica. Então eu tô assim, ó, fissurado no assunto do conforto térmico. Deixa eu falar para você uma coisa. A pior escolha térmica para uma casa é o sistema tradicionalzão, que é laje, telhado de fibrocimento, um telhado embutido de fibrocimento. Isso aí é a pior escolha térmica. É aquela que mais injeta calor na sua residência. O tanto de calor que um telhado de fibrocimento coloca dentro de um quarto, se você fosse fazer uma compensação térmica, você precisaria de umas 2h30 de ar-condicionado ligado para limpar esse calor que o telhado de fibrocimento põe ali na sua casa, tá? O conforto térmico da casa, na realidade, ele é uma conjunção de fatores. Então não é só a cobertura. Você tem, contribuindo com uma fração da equação, a cobertura. Se ela é manta, telhado embutido, telhado aparente. Você tem uma fração da equação, área de vidros. Você tem outra fração da equação, a cor da fachada ou a cor da cobertura. Você tem vários detalhes dessa equação, o sistema de paredes, se é uma parede de tijolo, de placa. Então você tem uma equação enorme, inclusive insolação, sol da tarde, sol da manhã. Quando você monta essa equação, cada detalhezinho desse vai contribuir muito ou vai prejudicar muito para o conforto térmico, tá? Então assim, quando você coloca nas costas da manta asfáltica toda a responsabilidade sobre a térmica da casa, isso não faz sentido, não é um cenário real. Uma casa com manta na cobertura, onde todos os pontos da equação estão equilibrados, essa casa vai ser gostosa, vai ser térmica, não tem problema nenhum. A casa matriz é assim, por exemplo, né? De onde você tirou essa pergunta aqui, perfeito? Se eu fosse elencar aqui, ó, um ponto que ele é barato e que ele refresca a casa, seria cor. Fachadas escuras, elas aquecem a casa numa proporção que você não tem ideia. E coberturas escuras também. Então, se a sua cobertura é uma cobertura de manta asfáltica exposta, ela coloca muito calor na casa, porque ela é uma cobertura escura. Então, se você traz uma cor clara para a fachada e uma cor clara para a cobertura da casa, você tá aí, ó, fazendo aí um grande favor térmico para a sua casa. É a solução mais barata e mais imediata que existe. Fiz um estudo recente de uma casa que a gente está planejando ela, e a diferença de colocar uma manta preta na cobertura ou uma manta branca era a diferença de conforto térmico de alguns graus dentro da casa. Uma fachada escura e uma branca, num estudo recente que eu fiz, era uma diferença de 6 graus, tá? De aquecimento da fachada. Isso é louco. Então, cores claras, de maneira geral, vai te dar aí uma casa termicamente muito mais confortável, tá bom? Pergunta agora do Alex. Pergunta boa também, ó. Como negociar com o pedreiro para pagar por etapas se eles estão tradicionalmente acostumados a trabalhar na diária? Boa pergunta. Por quê? O pedreiro ele vem com um cacuete pronto, né? É como diz o ditado ali, o uso do cachimbo coloca a boca torta. O pedreiro está acostumado a trabalhar daquele jeito a vida inteira. Como é que você vai induzir ele a trabalhar num outro sistema? Porque aqui nós só trabalhamos pagando por etapas. Fez uma etapa, recebeu. Fez outra etapa, recebeu. E aí a gente pega aqui o pedreiro, que ele é acostumado a trabalhar de outras formas, mas a grande realidade, ô Alex, é que quem dá as regras do jogo é quem tem o dinheiro. É o que eu sempre digo, o dinheiro ele é a única rédea que você tem na hora de construir uma casa. Todo o seu poder de argumento está na sua capacidade de pagamento. Então, se você perde essa rédea, se você não está pagando conforme as suas regras, você não tem mais rédea nenhuma. Sua única forma de cercar a situação é ser o pagador. Então fez mal feito? Não recebe. Não entregou o serviço? Não recebe.
Não entregou a etapa? Não recebe. Como é que você vai estimular sua mão de obra a trabalhar melhor ou a comparecer na sua obra se ela já recebeu tudo que ela tinha que receber, se ela entrega coisas mal feitas e continua recebendo? Então, a única estratégia que você tem é pagar só serviço bem feito e entregue. Entregue no prazo. É simples assim. A pessoa que você está contratando precisa receber, ela tem família, ela tem contas, ela tem boletos e você é o pagador. Quem paga dá as regras do jogo. Se você se acovardar nesse ponto, você perdeu completamente sua única alavanca na mesa de negociação, que é ter o dinheiro. Então, isso aqui você precisa entender isso. Você tem o dinheiro, você coloca as regras do pagamento, isso é tão simples assim. Toda objeção que possa ser levantada aqui, por exemplo, na minha cidade não funciona assim. Meu pedreiro não trabalha assim. Toda objeção que você pensar nisso é porque você não entendeu o poder de ser o pagador. Se você entender o que é isso, você automaticamente vai se revestir desse poder de ser o pagador e de pagar em dia, de exigir e de botar ali, dar o tapa na mesa e dizer: serviço mal feito eu não pago, entregue antes do prazo, serviço atrasado eu não pago. Claro que você pode ser educado nessa tratativa, mas você precisa usar a autoridade de ser o pagador a seu favor. Beleza? Senão você tá lascado. Sobra, todo mundo vai pintar e bordar do jeito que quiser para cima de você. Pergunta do Eduardo aqui, pergunta excelente também. Olha só, quais as melhores ideias para economizar, ao mesmo tempo deixar uma casa moderna, né, numa área gourmet? O que o Eduardo quer? Ele quer fazer uma área gourmet, economizando e também mantendo ali a qualidade, mantendo uma estética legal, não é? Ele, inclusive, dá uma direcionada. Ele diz assim, ó: eu quero saber coisas que você aplica nos projetos de alto padrão e daria para aplicar no médio sem gastar muito. Então vamos pensar aqui em como caprichar na área gourmet. Quando você pensa numa área gourmet legal, o que você está pensando? Geralmente as pessoas vão imaginar um gourmet legal, um gourmet caro, porque ele tem uma baita marmoraria cara, né? Uma ilha cara, e ele tem uma marcenaria cara. Basta a gente pensar que o gourmet é uma cozinha. O que é uma cozinha cara? São eletrodomésticos caros, uma marmoraria cara, uma bancada, uma marcenaria, uma iluminação esparradona bem cara. E é claro que o gourmet tem o quê? Uma churrasqueira, né? Além da cozinha. No pensamento normal, se você eleva a régua em todos esses níveis aí, você vai ter um gourmet super caro e super legal e tal. Mas eu vou dizer para você uma sacada interessante para você ter um gourmet barato e um gourmet interessante, é você quebrar os paradigmas aqui. Por que o seu gourmet não pode ser uma área aberta com paisagismo? Pensa nisso. Você está quebrando completamente a lógica de o gourmet ser uma cozinha, né? Se for uma churrasqueira com bancada de apoio, né, de frente para um baita jardinzão ali, com espécies ali densas, e uma mesa ali para a galera sentar, claro que tem que ter uma cobertura para não chover e tal, eu faria na minha casa um gourmet assim, um gourmet quintal. Ele está dentro do quintal, a única diferença é que ele tem uma cobertura leve, tá? Você pode fechar com vidro ou não, sei lá, vai do seu critério, mas não precisa ser super caro, né? Se ele for próximo à cozinha, ele consegue ainda usar a rede hidráulica da cozinha e a rede elétrica da cozinha, sem criar uma nova infraestrutura. Isso é uma dica interessante. Mas um gourmet para receber amigos e, enfim, curtir minha família ali, fazer um churrasquinho sábado à tarde, eu faria isso no quintal, providenciando uma sombra, perfeito? E um paisagismo. O piso pode ter cara de quintal, então placonas de concreto, por exemplo. Não precisa fazer um baita piso caro, não precisa ter uma marmoraria cara, porque ele tá na vibe do quintal já. Eu tô dizendo assim, ó, é uma coisa que eu penso pra minha casa, pra minha família. Tô te trazendo uma provocação, que o gourmet não precisa ter aquela estética de cozinha, não precisa ter aquela cara de uma cozinha super cara zona. Ele pode ser um local super agradável, despojado, né, com área verde, um local livre,
não precisa ter nem parede. Essa ideia que eu te dei aqui, que é só um exemplo pequeno, é uma cobertura, cara, uma área coberta externa, por exemplo. Então isso é super barato, super diferente, super agradável, por exemplo. Eu te mencionei um exemplo só para te levar a pensar fora da lógica tradicional de gourmet como cozinha. Então essa aí é a dica que eu deixo para você. Olha só, qual é a dúvida que você quer ver eu respondendo aqui nesse canal? Coloque aqui nos comentários a sua dúvida, aquele negócio que está te deixando encurralado ali, que você quer entender, mas ninguém nunca te respondeu. Coloca aqui, porque daqui a poucos dias a gente volta com um vídeo desse, esse quadro novo que a gente criou, respondendo dúvidas de seguidores aqui. Fechou? E aí, toda semana eu venho aqui 2 vezes para te entregar o melhor conteúdo da internet sobre obras e casas e construção. Se você ficar aqui nesse canal, você economiza no mínimo R$ 1.000 por vídeo. Beleza? Fica por aqui, eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto.